Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos 13, 7. Nós estaremos lendo a parte terminal deste versículo. E a parte terminal deste versículo diz: a quem honra, honra. Não é isso? Romanos 13, versículo 7. A quem honra, honra. Vamos todos repetir junto esse versículo, vamos lá? A quem honra, honra. 2019 é o ano da honra. Não poderia ser diferente, tendo em vista que são 50 anos de existência, de história. E esse ano tem sido o ano da honra, e este é o versículo chave para todas as nossas atividades, programações, realizações ao longo desse ano tão especial, tão maravilhoso. E nós queremos falar sobre honra. Honra a quem honra. Como no aniversário da igreja eu não estarei ministrando, quem vai estar ministrando é o pastor Jair, e eu me sinto muito honrado em saber que ele aceitou o nosso convite e prontamente estará conosco. Essa é a palavra que eu traria, na realidade que eu estou trazendo em homenagem à igreja. A honra é uma virtude, que se encontra em extinção em nossa geração. Esses são os desafios dos tempos odiernos, da pós-modernidade, do século 21, onde não existe mais honra. Honra é consideração. O sentido maior para a honra é justamente consideração. E a honra valoriza as relações. A honra dignifica aquele que a exerce, como também abençoa aquele que a recebe. A honra é essencial e imprescindível em todos os âmbitos, em todas as situações. A honra valoriza as relações, dignifica aquele que a exerce e enobrece aquele que a recebe. Mas infelizmente, como disse no início, a honra se encontra em extinção. Infelizmente os pais não estão honrando os filhos não estão honrando os pais. Infelizmente os esposos não estão honrando as esposas não estão honrando os esposos. Os patrões não estão honrando os funcionários não estão honrando os patrões, as autoridades, os líderes não estão honrando os liderados não estão honrando os seus líderes, e isso gera uma sociedade doente, e pessoas doentes adoecem, pessoas doentes adoecem, pessoas feridas fere. Então a gente vive essa triste realidade da completa ausência de honra bem repleta em nossa sociedade. Mais do que nunca é necessário falarmos sobre esse assunto e, sobretudo, resgatarmos os princípios e orientações bíblicas para que a gente venha despertar a cultura de honra, pelo menos em nossa casa, pelo menos em nossa igreja. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas por que as pessoas costumam dar muito mais flores a quem morre do que a quem vive? Por que as pessoas costumam dar muito mais flores a quem morre, aos mortos, do que aos vivos? Porque o sentimento de remorso, infelizmente, é maior do que o sentimento de honra.
os maiores elogios, as maiores homenagens foram justamente para pessoas que morreram. Eu não consigo entender, talvez seja uma questão particular, mas eu não consigo entender porque esperam a pessoa morrer para colocar o nome de uma praça em sua homenagem. Do que adianta? Por que não faz isso enquanto ela vive? Eu faço inúmeros funerais, sempre somos convidados e prontamente nos apresentamos como solícitos diante desse momento de dor. Quando não vou é porque realmente não tenho condições ou estou ausente na cidade. Mas o que a gente vê é a dor do remorso e não a dor pior. É a dor de não ter podido, de ter perdido a oportunidade de dar o último abraço, de dar o último beijo, cheiro, de pronunciar as últimas palavras, de honrar a pessoa querida, porque a morte, ela é repentina, ela é inesperada, ela não avisa quando vem, ela não informa quando chega, e ela sempre nos atinge de surpresa. E na maioria das vezes ela deixa essa marca, e essa marca causa uma angústia, e as pessoas choram dizendo: não tive tempo de me despedir, não tive tempo de abraçar, não tive tempo de honrar. E infelizmente essa é a realidade. Os mortos recebem muito mais flores do que os vivos, porque a gente não vive a cultura da honra. E as homenagens são feitas aos mortos que nada sabem do que aos vivos. Eu queria aproveitar esse momento e de alguma forma lhe despertar e lhe instigar, lhe impulsionar a honrar as pessoas que estão ao seu redor, a honrar seus familiares, a honrar os seus amigos, para que o sentimento de remorso, para que o sentimento de culpa não seja um karma em sua vida. A Bíblia vai nos dizer: honrai aos que honra. E a Bíblia nos apresenta essa passagem como um dever de cidadania cristã. Ei, eu tenho um dever de honrar e exerço esse dever por prazer. Devo exercer esse dever por puro prazer. Honrar não é somente um dever, também é uma dívida. A ninguém deveis coisa alguma exceto o amor, e a honra é uma expressão de amor, e você não deve dever nada a ninguém a não ser o amor, e amar sem distinção, sem preconceito, sem discriminação, sem acepção, amar sem fingimento, amar sem esperar o mesmo, porque a recompensa de amar nem sempre é ser amado. Jesus nos amou e não foi amado. A recompensa de amar é o próprio amor. Assim como a recompensa de fazer o bem nem sempre é receber o bem, mas é o próprio bem, é a essência do bem. Experimente fazer o bem e você vai ver o quanto isso lhe faz bem, ainda que a pessoa não considere, ainda que a pessoa não demonstre a devida gratidão. Esse é o ano da honra, e a nossa oração é que Deus desperte a nosso entendimento para honrarmos uns aos outros assim como deve ser. Ao lermos esse texto, nós aprendemos duas situações. A mensagem só tem duas divisões: que devemos honrar as posições independente das pessoas. Você vai honrar as posições independente das pessoas. A Bíblia começa a nos dizer, neste versículo 13, todo homem esteja sujeito a autoridades superiores. Autoridade. Honrar a posição independente das pessoas. Primeira lição. A Bíblia não vai dizer se a autoridade é boa ou é má, se ela é justa ou injusta, se ela é digna ou indigna. Não entra nesse critério.
Apenas diz: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então você vai honrar a posição do seu chefe, a posição do seu patrão. É tanta gente reclamando do emprego, do trabalho, é tanta gente reclamando do patrão em si, esquece que é através dele que o pão chega na mesa. Reclama de tudo o tempo todo, reclama porque não tem emprego, depois que tem um emprego, reclama porque acorda cedo para trabalhar, e reclama quando é escalado no feriado. Acho que Deus às vezes diz: eu não sei o que é que eu faço com esse povo. Reclama por não ter e depois reclama porque tem. Nem Deus entende. Mas ao contrário, honre o seu patrão, ore por ele e deseje a prosperidade dele, para que através da sua prosperidade pelo menos o seu trabalho seja garantido, porque se ele falir, você vai junto também, meu irmão. E nos dias de hoje está cada dia mais complicado. Mas parece que tem funcionário que torce contra, né? Torce para que as coisas deem errado. Mas a Bíblia vai nos dizer honrar as autoridades, seja elas em todas as áreas, legislativa, executiva, judiciária, seja elas na área da empresa, política, economia, seja lá o que for, honrar as autoridades. Honrar as autoridades, ou seja, honrar a posição independente de pessoas. Você sabe qual é o primeiro mandamento com promessa? Sim, eu sei que você sabe. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, para que se multiplique os anos de vida sobre a terra. O primeiro mandamento que Deus entregou ao homem, e a partir de então disse que haveria recompensa e garantiu a promessa, foi honrar pai e mãe. E aí eu encontrei um jovem bem rebelde aos pais, e eu olhei para ele e disse bem assim: olha, você não vai passar dos 30 anos. Aí ele regolou os olhos e disse: o senhor está praguejando? Está agorando? Está me amaldiçoando? Eu disse: não, estou apenas te instruindo biblicamente, que aqueles que não honram pai e mãe, sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai riscar o seu nome da existência. Quem não honra pai e mãe. E agora, o interessante é que a Bíblia não diz honra o pai e a mãe, certo? Honrar é respeitar. Não significa que você vai concordar com tudo, se é que você entende. Você não é obrigado a concordar com tudo, mas sim, você tem a responsabilidade de respeitar os pais. Cultura da honra, nós precisamos mais do que nunca de resgatar essa essência. A cultura da honra ensina isso, honrar o pai e mãe, para que se multiplique os anos de vida e para que você receba aquilo que as pessoas mais almejam, que é a longevidade. Não simplesmente se referindo à quantidade de anos, mas às qualidades de anos. A ciência investe em absurdo à procura de uma vida longa, e não consegue encontrar o que venha garantir a vida longa. Eis aqui a receita, eis aqui o antídoto, eis aqui o segredo de uma vida longa: honre pai e mãe, e você vai ter a vida longa. E não importa se seus pais estão errados ou não, você tem que respeitar. Então, honrar a posição independente de pessoas. Eu aprendo isso na Bíblia, gente. Deixa eu partilhar isso com vocês. Quando José, o hebreu, estava na escravidão do cárcere do egípcio, ele era judeu, hebreu. E os hebreus, eles têm como honra a barba longa. Isso para eles é uma questão de honra. Os judeus até hoje têm a barba longa. Mas quando o faraó chamou José para ter um encontro com ele na sala do trono, depois que José descobriu os sonhos, revelou os sonhos, a primeira coisa que José fez foi arrancar sua barba. Ele tirou sua barba para se apresentar diante do grande faraó. Eu aprendo tanto com isso, a diferença entre honrar e bajular.
E como as pessoas não conseguem distinguir uma coisa da outra. Algumas pessoas dizem, eu não vou bajular ninguém. Usa até palavras de baixo calão, né? Eu não vou babar ovo de ninguém, não vou puxar saco de ninguém. Gente, se você disse isso, evita essas palavras, porque essas palavras, ela vêm dos prostíbulos antigo, onde as meretrizes ficavam na mesa com o peão. Aí quando vinham os doutores, ela saía da mesa do peão e ia para a mesa dos doutores. Aí os peões começavam a dizer, lá vai ela babar o ovo, literalmente. Puxar o saco, literalmente. E essa palavra se tornou muito comum, mas ela vem dos prostíbulos. Ela vem, permita-me a linguagem, dos cabarés. E aqui e acolá a gente vê algum irmão dizendo assim, fulano é baba-ovo, fulano é puxa-saco. A partir de hoje eu nunca mais vou ouvir essa expressão em nome de Jesus. Que agora o pessoal conhece a história dessa expressão, que é feia, que é indecente, que é imoral e que é leviana. Existe uma diferença, escute isso, entre honrar e bajular. E aí pessoas com medo de bajular deixam de honrar autoridades. José arrancou a barba, mas quando ele entra na sala do trono, sabe o que acontece? Todo mundo se ajoelhou diante de Faraó, e ele não se ajoelhou. E por que ele não se ajoelhou? Porque ele não bajulou. Ele honrou, mas não bajulou. Estão compreendendo o mistério? Ele honrou a autoridade, mas não bajulou. Existe uma diferença grande. Honrar as posições independentes das pessoas. Além de José, a Bíblia nos fala que Noemi chegou para Ruth, quando Boaz a convidou, e disse, Ruth, tome banho, minha filha, se arrume, coloque sua melhor roupa, o seu melhor perfume. E assim Ruth se apresentou diante de Boaz, honrando a pessoa de Boaz. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Ela casou com Boaz, se tornou avó de Davi, sendo ela gentia. Agora você quer arranjar um esposo sem tomar banho? Sem se arrumar? Sem colocar perfume? Quer que Deus faz a parte dele e você não faz nada? Pelo amor de Deus, irmão. Ajuda aí. Faz a sua parte. E foi honrar a pessoa de Boaz. Esther, Mordecai disse, apresenta-te diante do rei, porque ele quer casar. Esther passou 12 meses tomando banho, gente, de unguento precioso. Ela era uma escrava, mas a escrava se tornou rainha, tomando banho de unguento precioso, de um bálsamo precioso, para conquistar o coração do rei. Então, mulheres que estão solteiras, alguns dizem que elas estão encalhadas, eu não acredito nisso, estão ancoradas no Senhor, aguardando o momento oportuno, mas fique esperta, para quando o varão vier, você honrar. Que alguns dizem, não vou bajular ninguém, o que se tiver que ser, será. Minha irmã, vá aprender com Esther, vá aprender com Ruth, vá aprender com as mulheres da Bíblia. Honrar a posição independente das pessoas. E isso, a Bíblia vai nos ensinar em 1 Pedro, quem puder a Bíblia, abrir 2,17. 1 Pedro 2,17. Tratai a todos com honra. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Rei aqui significa justamente autoridade. Então, honrar as autoridades. Primeira lição, honrar a posição independente das pessoas. Segunda lição,
honrar as pessoas, independente da posição. Porque a Bíblia vai nos dizer: honrai a todos. Augusto Cury diz naquele livro, A Mentalidade de Cristo, que Cristo tinha essa capacidade de colocar todas as pessoas no mesmo nível, sem fazer acepção de cor, de classe, de credo. Ele colocava as pessoas no mesmo nível, e ele olhava para as pessoas como pessoas, não como objeto. A gente vive, infelizmente, essa cultura em que nos ensina a amar os objetos e usar as pessoas, quando na realidade devíamos amar as pessoas e usar os objetos. Mas Jesus tinha essa capacidade ao ponto que as pessoas atravessavam os mares, os rios, os desertos para estar próximo dele. Sabe por quê? Porque as pessoas se encontravam conectadas, elas se sentiam amadas, respeitadas, valorizadas, elas se sentiam perto de Cristo importante. Você lembra a história da mulher do vaso de alabastro, que ela simplesmente invade a casa de Simão e derrama sobre Jesus o vaso? Nós não sabemos o nome daquela mulher, a Bíblia não diz, mas o que nós sabemos é que Jesus disse: aonde o evangelho for pregado, contem o que esta mulher fez para a memória sua. Jesus honrou aquela mulher, mulher sem nome, mulher sem história, mulher sem prestígio, mulher sem posição na sociedade, mas o que ela fez a tornou simplesmente imortal. Lembre-se do que ela fez, e aonde for pregado o evangelho, Jesus não disse isso para nenhum outro, em nenhuma outra situação, mas Jesus disse para aquela mulher: onde for pregado o evangelho, digam o que ela fez. E ela quebrou o vaso de alabastro, que era o que é equivalente a 10 meses de trabalho, e ela derramou nos pés de Jesus. Para os religiosos de plantão, aquilo era desperdício, mas para Jesus aquilo era honra. Nunca despreze a honra de ninguém. Nunca considere como desperdício a honra de alguém. E Jesus tinha essa capacidade de honrar os cegos, ouvir a sua voz, interromper o seu percurso, ir ao encontro de Bartimeu e atender o seu pedido e sua súplica. Meu Deus, quem era Bartimeu? Simplesmente um indigente que vivia às margens das ruas da sociedade, desprezado e rejeitado por todos. Mas quando ele clama: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus para com tudo para atender e honrar as pessoas, independente das suas posições. Independente das suas posições. Por isso que a Bíblia vai nos dizer: honrar a todos. Eu tenho esse dever, eu tenho essa dívida de honrar a todos. Há uma história incrível, gente, verídica. Aconteceu na Noruega, num grande supermercado na Noruega. Houve um homem que foi fazer a inspeção do frigorífico. Ele era um dos chefes, dos encarregados. E quando ele estava fazendo aquela inspeção, simplesmente a porta se fechou. Ele ficou preso. Ele ficou preso em torno de 5 horas. Estava prestes a morrer de tão debilitado que se encontrava. Aí sabe o que foi que aconteceu? Depois que fecharam as portas, o estabelecimento, o horário de atendimento se encerrou, o porteiro foi lá no frigorífico, abriu a porta e salvou a vida daquele homem. Houve uma comoção mundial. Você coloca na internet e você vai ver essa história. Perguntaram ao porteiro: como você soube? Como você imaginou que ele estava preso no frigorífico? O porteiro disse: é muito simples. Todos os dias centenas e centenas de pessoas passam por mim, mas ele é o único que ao chegar dá bom dia, e ao sair ele dá boa noite. Ele sempre me tratou com honra e com gentileza. E hoje pela manhã eu percebi que ele deu bom dia, mas senti falta do seu boa noite. Senti falta do seu boa noite. Aquele homem foi salvo por causa de um porteiro.
Porque honrou as pessoas, independente das suas posições. Existe um grande palestrante, eu já contei essa história, não me recordo aonde, e esqueci o seu nome. Ele começa a sua palestra dizendo bem assim: quem arrumou o seu paraquedas hoje? Entra na internet, vai estar essa história também lá. Quem arrumou o seu paraquedas hoje? E um dia perguntaram: por que você sempre começa a história contando as suas palestras contando essas histórias? Ele diz bem assim: porque um dia nós estávamos no avião, ele é militar da reserva, e simplesmente aconteceu algo incrível. Houve a necessidade de pular de paraquedas, e tinha alguém que tinha ajeitado o paraquedas dele. Se aquela pessoa não tivesse organizado o paraquedas, ele certamente não estaria vivo. O avião caiu, mas ele sobreviveu, porque alguém preparou o paraquedas. Ei, psiu. Você já agradeceu quem preparou o teu paraquedas hoje? Você já agradeceu a quem arrumou o teu paraquedas hoje? E ele conta nas suas palestras que ele não dava valor, não dava importância nenhuma, nem falava com essas pessoas direito, até o dia que ele viu a importância daquele que arruma um paraquedas. Se não houvesse aquela pessoa fazendo o seu trabalho com perfeição e com excelência, ele estava certamente morto. Honrai a todos. Honrai as pessoas independente da sua posição. Quero concluir essa nossa fala dizendo que Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, filho do imperador Filipe II, um dos maiores desbravadores e conquistadores da história, ele é procurado pelos seus 4 generais, que o diz: olha, temos um desertor, e a punição para um soldado desertor é pena de morte. E os 4 generais se reuniram e disseram: temos um desertor. Alexandre o Grande perguntou: e por que vocês não mataram? Se ele se acovardou de representar o nosso exército, ele deve morrer. Os 4 generais disseram: nós não matamos por causa do seu nome. Alexandre o Grande olha para aquele rapaz capturado e pergunta: qual é o seu nome? E aquele rapaz diz: meu nome é Alexandre. Alexandre diz: ou você muda de nome, ou você muda de vida. Vou te dar uma chance por causa do teu nome. Ou você muda de nome, ou você muda de vida. Qual é o nosso nome? Como nós somos conhecidos e identificados? Como cristãos. Se você alega ser cristão, eu tenho algo a te dizer: ou você muda de nome, ou você muda de vida. Ou você faz jus ao nome de cristão, ou você muda de vida. Aquele soldado desonrou o exército, aquele soldado desonrou o seu rei ao fugir, ao ser covarde e não enfrentar os desafios. Agora muitos têm feito isso, desonrado o nome de Cristo, a não assumir uma posição como um verdadeiro cristão. Honra o nome de Deus quem não desonra o seu próprio nome. É hora, mais do que nunca, de nos identificarmos como cristão. O maior presidente dos Estados Unidos é considerado pelos próprios americanos Abraham Lincoln, 16º presidente. Quando ele chegou, depois de inúmeras tentativas ao poder, simplesmente fizeram um assédio moral, uma tentativa de suborno, uma corrupção que aparentemente ninguém descobriria. E ele recusou. A turma ficou tão impressionada que diz bem assim: por que você recusou? Sabe qual foi a resposta dele? Por uma questão de honra. Eu não posso desonrar o nome da família Lincoln.
para honrar a sua família, para honrar o seu nome, para honrar toda a história. Ele não sujou suas mãos. Esse é o ano da honra. E que Deus nos ensine a honrarmos a Ele acima de tudo, a honrarmos uns aos outros da forma devida, a honrarmos as pessoas, independente das posições, e as posições, independente das pessoas, a entendermos que a honra é um dever, a entendermos que a honra é uma dívida. Ao longo dessa história, existem tantas pessoas que contribuíram e cooperaram para que nós estivéssemos aqui. Elas não sabem, ou melhor, nós não sabemos o nome dela. Se tornam na história como anônimo. Quer ver uma coisa? Deixa eu fazer algo que eu sempre faço aqui. Eu sou o 17º pastor da evangelizadora. 17º. 17 pastores. Ei, você sabe o nome de algum pastor que já passou por essa igreja? É possível que você saiba um. É possível que você saiba 2. O William está dizendo que sabe 1. É possível que você saiba 3. Mas você consegue lembrar de outros? A história vai se encarregar de apagar o nosso nome. Eu estou convencido e conformado com isso. Mas o mais importante é que quem passar por frente dessa casa reconheça que Jesus Cristo é o Senhor desta obra. E que tudo que foi feito aqui foi por causa dele e foi para ele. A história vai se encarregar de apagar o nosso nome da história. Mas nem por isso nós deixaremos de honrar a Deus e honrar as pessoas, porque fazemos o que fazemos pela essência da honra. Isso valoriza as relações, dignifica os indivíduos e enobrece aqueles que a exercitam. Eu quero te desafiar, mais do que nunca, a partir de hoje, como nunca ocorreu, honrar você que é filho, honre seus pais, você que é pai, honre os seus filhos, você que é esposo, honre a sua esposa, você que é esposa, honre o seu esposo, e vamos honrar, porque a honra tem recompensa. Jesus disse o seguinte: aquele que der um copo de água a um profeta, recebe galardão de profeta. Gente, a gente mora numa ilha, não sei por aí, mas aqui em Paulo Afonso não se nega um copo de água a ninguém, né? Não se nega um copo de água a ninguém. A igreja fica aberta aqui, o pessoal invade, bebe água, às vezes levam uns 10, 15 copos descartáveis, me deixa mordido durante o dia a dia, né? Mas a gente não nega um copo de água a ninguém. A vida toda a gente cresceu com esse som. Dona Maria, seu Zé, um copo d'água, me dá um copo d'água. Copo de água é o mínimo que a gente pode fazer por uma pessoa. Um mínimo. Que Deus está querendo dizer que o mínimo que você faz por alguém que serve a Ele, você vai receber galardão e recompensa máxima. Isso é um princípio de honra. A honra tem recompensa. A honra tem a sua elevada importância. A quem honra, honra. Eu queria trazer esta palavra no aniversário da igreja. Estou antecipando, mas eu só queria dizer aos irmãos que eu me sinto honrado de fazer parte dessa história. Me sinto honrado de ser o contemporâneo de cada um de vocês. Me sinto honrado porque muitos desejaram estar em nosso lugar, mas Deus reservou esse tempo para nós. Me sinto honrado de fazer história, não somente passar pela história, mas fazer história
ao lado dos meus conterrâneos, dos meus contemporâneos. Me sinto deveras honrado pela minha geração. Eles semearam, e semearam na certeza que outros viriam para colher, e nós somos a geração da colheita. Há um ditado antigo que diz: quem planta tâmara não colhe tâmara, porque uma tâmara é uma semente que antigamente levava em torno de 1 século, 100 anos para se tornar frutos. 100 anos para se tornar frutos. Hoje, devido a inúmeros auxílios, conseguem menos tempo. E a gente experimentou tâmara em Israel. Pense algo gostoso. Quando a Bíblia diz a terra que mana leite e mel, não é o mel da abelha, é o mel da tâmara. É delicioso demais. Chega a dar água na boca só de imaginar. Quem planta tâmara não colhe tâmara. Eles fizeram algo tendo a certeza que uma outra geração iria desfrutar, e nós somos essa geração. A maioria deles já morreram, gente. Isso é história, né? Não estão vivos, mas eu não posso negar que eles não viram. Eu tenho certeza que Deus fez com que todos eles vissem. Sabe por quê? Eu tenho essa certeza porque Deus, através da sua graça, me faz ver o que será daqui a 50 anos. E eu vejo os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, sendo maiores do que nós, sendo melhores do que nós, indo mais longe e além do que já fomos. Eu consigo ver. E que bom que está filmado, porque vai ficar registrado. E quem sabe, no centenário dessa igreja, se Jesus não voltar, os vossos filhos estarão aqui e verão que essa geração também profetizou acerca de um tempo que há de vir, acerca de uma promessa que há de se cumprir. Honrem o que nós estamos fazendo, passe essa tocha, viva adiante, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, grande tem sido o seu nome em nossas vidas. Passem adiante, a próxima geração será maior, a próxima geração será melhor, para a glória de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.